Falo e ninguém me entende. Peço as coisas e ninguém faz. Parece que eu tô falando grego. Será que ninguém consegue entender o que eu falo? A comunicação é um dos maiores desafios do ser humano. E se você não domina essa arte, você destrói sua casa, sua família, seu emprego e todo o seu futuro. Hoje a gente vai abordar aqui como construir uma comunicação realmente eficaz. Então antes disso, já deixa seu like aqui, já pega esse link, manda para aquele seu amigo que reclama, que ninguém o entende, que ele fala com as paredes. Hoje eu tenho técnicas poderosas, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar e bora lá para mais uma grande escola da alma. Pois bem, a comunicação é um dos grandes desafios. Você tem que entender que quando você está falando com alguém, dentro da sua cabeça tem um mapa mental pronto. Você sabe exatamente o que está querendo comunicar. A informação está completa, mas quem está te ouvindo não tem noção do que está prontinho aqui na cabeça. Ele vai ouvindo as suas palavras, ele vai decodificando as suas palavras na cabeça dele, ele vai ouvindo, além das suas palavras, o timbre da sua voz, a intensidade com que você fala, se você fala alto, baixo, se você fala onde você dá ênfase, porque a ênfase marca o que é importante na fala. Ele vai observando as suas feições, o seu rosto, as suas mãos, e o cérebro do ouvinte soma o que ele ouve com o jeito que ele ouve e mais as suas expressões, e ele cria uma outra ideia na cabeça dele. Que se você for um belo comunicador, um grande comunicador, ele vai entender uns 60%, 70%. É por isso que há tanta crise, tanta dificuldade, porque nós temos pouca preocupação em comunicar. A gente tem uma ideia, vem na cabeça e a gente não escolhe as palavras, não tem começo, meio e fim, e saímos falando e depois a gente percebe que as pessoas nos ouviram, mas não nos entenderam. Compreenderam e não perceberam o que era. Quando não, que é pior ainda, entendem coisas erradas. Nós pedimos A e fazem B. A verdade é que a comunicação é tão poderosa, que quando o próprio Deus quis parar a Torre de Babel, ele só mexeu em uma coisa para destruir o projeto. Ele só tocou na língua. Ele fez as pessoas que queriam construir aquela torre, em Gênesis 11, falarem línguas diferentes e a partir de então nada mais deu certo. A minha pergunta, será que não é por isso que a tua casa não vai para frente? O teu trabalho, a tua profissão, porque você não se preocupa com a forma que fala de um jeito chucro, extremamente sem organização, né? E isso é um grande problema. Tem uma frase que eu acho muito bacana sobre comunicação, que fala o seguinte: uma comunicação eficaz é a chave que desbloqueia as portas do entendimento, constrói relacionamentos sólidos e impulsiona o sucesso em todas as áreas da vida. Sim, uma comunicação adequada e eficaz desbloqueia o que está travado. Uma boa comunicação pode fazer inimigos tornarem-se amigos. Uma boa comunicação pode fazer um casamento tóxico, doentio, ser restaurado. Uma boa comunicação nos ajuda a propagar a vida, a alegria. Porém, uma péssima comunicação traz muitas destruições. Eu vou listar aqui para você algumas coisas que uma pessoa que comunica mal pode sofrer. Só um detalhezinho que eu quero falar aqui. Quando a gente fala de comunicação, esquece essa ideia de palestrante, líder, pastor, apresentador de TV, e porque muitos falam, eu não preciso dominar a comunicação porque eu não tenho programa no YouTube, eu não falo em público, só eu, mas você vive com pessoas. Você tem filho, você tem marido, você tem chefe, você tem funcionário, você tem pai, você tem mãe, você tem vizinho, você tem o cobrador de ônibus, você fala com as pessoas, você comunica as pessoas. Então vamos tirar da cabeça essa ideia de que a comunicação é apenas para aqueles que vivem de se comunicar. Na realidade, todas as pessoas, para terem êxito, seja qual for a tarefa que tiver, tem que ter uma comunicação eficaz. Eu vou te ensinar. Eu vou te falar antes de te ensinar, até o final desse vídeo, como ter uma comunicação eficaz.
eu vou te ensinar, primeiro, os problemas de não se comunicar bem. Primeiro, são os mal-entendimentos. É quando essa comunicação falha e a gente começa a ter uma vida onde tudo que a gente fala é mal interpretado. Você está fazendo algo bom e as pessoas entendem como algo ruim. Você está fazendo um elogio e a pessoa entende que é uma ofensa. Você tem uma boa intenção e todo mundo olha ao contrário. Sim, uma péssima comunicação vai fazer as pessoas interpretarem o que elas quiserem do que você está fazendo e mal entendimentos geram erros, decisões erradas, fofocas, intrigas e tornam sua vida cansativa, porque quando você acha que conseguiu ensinar, as pessoas estão fazendo ou pior ou não fazendo nada. Um outro problema da péssima comunicação são os conflitos e desentendimentos. Quantos casamentos, noivados, namoros, igrejas, tudo porque há uma comunicação sem clareza, uma comunicação sem direção, sem objetivo. A gente fala tudo baseado na emoção, não tratamos fatos, tratamos pessoas. E uma comunicação eficaz, eu vou te ensinar isso, ela não trata a pessoa. Nós não podemos atacar pessoas. Porque quando você comunica e ataca uma pessoa, ela vai parar de te ouvir para contra-atacar o ataque. Você tem que entender que uma comunicação eficaz não fala de pessoas, fala de ideias, fala de fatos, fala de situações. Mas quando há uma péssima comunicação, conflito. Outra questão, baixa produtividade. Você que é chefe, né? Você que é líder, você que tem pessoas que abaixo de você. Quando você não sabe comunicar direito, você não sabe pedir o que você quer, você não sabe ser objetivo, rodeia e não explica. Fala, pega o que é importante, mistura com o que não é importante e o ouvinte ali não consegue discernir. E depois você chama o cara de burro, você chama o cara de incompetente, que não presta atenção no que você fala, mas você é uma bagunça falando. Você é um problema, né? Isso gera uma falta de produtividade, porque se eu não comunico direito e cobro as pessoas, vai gerar um ambiente de medo. O cara vai trabalhar com medo, porque ele vai ficar incomodado de perguntar para você, explica de novo. Só que tu é um chucro, não sabe explicar, então ele vai produzir com medo. E quem trabalha com medo erra. Quem trabalha com medo entrega muito menos resultados. Quem não se comunica bem não passa confiança. As pessoas dificilmente vão colocar situações de honra na sua vida, dificilmente você vai ser promovido, porque quando você não sabe comunicar direito, os acessos são fechados. Você sempre vai estar na base da pirâmide. E por fim, a sua péssima reputação. Quem não sabe se comunicar, quem interpreta situações mal, quem não consegue deixar claramente o que pensa, sempre confuso, sempre tumultuado, sempre aquela conversa sem pé e nem cabeça, mistura fato com emoção. Quem é que vai querer de verdade estar perto de uma pessoa nesse nível? Então eu vou te dar aqui agora 3 dicas básicas mesmo, para você melhorar a sua comunicação e ter uma comunicação eficaz. Combinado? A primeira delas, anota aí, fale baixo. Fale baixo. Uma boa comunicação, você pode ser intenso, mas intensidade não tem nada a ver com volume. Quando você fala baixo, você permite que os outros escutem claramente o que você está dizendo. Quando você fala baixo, você evita a necessidade de repetir as situações por conta de mal entendimentos. Porque o timbre da voz, o volume da voz, ele também comunica. Já viu aquelas pessoas que ficam furiosas quando dizem, mas eu estou falando a verdade, ninguém me ouve, é a verdade. Só que você fala a verdade num tom agressivo, num tom impositivo, num tom arrogante, que por mais que, se a gente fosse dissecar o que você está falando, teria toda a razão, a verdade é que você está batendo no seu ouvinte com o volume da sua voz. Quando você fala baixo, você força o seu ouvinte a também falar baixo ou até se calar para te ouvir. Mas quando você grita, ele sabe que não precisa parar de gritar para te ouvir, porque a sua voz está ecoando. Falar baixo vai melhorar a sua comunicação de uma forma muito especial. Falar baixo. A partir de hoje, vai falar com seu filho, com seu marido,
vai falar na empresa, vai falar com alguém, fale baixo. Falar baixo faz você ter clareza. Clareza. Segunda dica que eu te dou para uma comunicação efetiva, falar pouco. Quando nós falamos e dentro daquilo que a gente quer, nós temos uma alma que tem opiniões, que tem ideias, que tem julgamentos, que tem preconceitos. E todo mundo, quando fala, tem aquela sensação de que vai ser bem interpretado. Eu já falei tantas coisas que depois eu falava, meu Deus, né? A pessoa pegou isso aqui, eu falei um trem, ela pegou um vagão e distorceu tudo que eu falei. Por quê? Porque a culpa foi minha. Eu falei além do que devia. Eu falei, e muitas vezes a nossa comunicação é prejudicada porque tem pessoas que são hábeis em distorcer o que você fala. Então, quando você fala com muita informação, com muita riqueza de detalhes, você dá ao teu inimigo, ou até aquele que quer, por má intenção mesmo, por malícia mesmo, distorcer o que você está falando, ele pega um detalhezinho ali, uma sementinha e distorce e joga contra você. Quando você fala pouco, você organiza, você é obrigado a organizar melhor os seus pensamentos. Você tem que tirar da conversa o supérfluo, o bobo, a conversa idiota, o insignificante, e só vai focar no que realmente importa, olhando para uma solução, uma construção. Menos palavras também transmitem a sensação de confiança. Porque quando você fala demais, você dá muitos exemplos, dá a impressão que nem você mesmo está confiante do que está falando. Falar pouco e falar direto faz as pessoas lembrarem mais do que você disse, darem a você mais poder, você é assertivo na comunicação, né? Já viu aquela mãe que fala muito e depois o filho fala, o filho não faz nada? Por quê? Porque você fala tanto, que a criança não sabe discernir o que é importante do que é pouco importante ou do que é muito importante, né? Daqui a pouco, quando você gritar e você falar a mesma coisa, ela não vai fazer. Menino, já pedi 10 vezes para você recolher o lixo. Só que você já falou 10 vezes para ele recolher o lixo e ele está esperando você falar a 11ª, a 12ª, a 13ª, até você tomar uma atitude drástica, porque a sua comunicação é pobre. Fale pouco, comunique-se de forma precisa e eficaz. E a última dica que eu te dou para uma comunicação eficaz é fale devagar. O ritmo da fala é muito importante. Tem gente que nem respira para falar. Não deixa o outro sequer decodificar o que falou e já está falando outra coisa e depois pergunta, você entendeu, né? Você vai fazer, né? E a pessoa, claro, ela vai dizer, claro que eu entendi, mas não entendeu nada. Falar devagar é ajudar a compreensão do ouvinte. Tem pessoas que precisam de tempo para processar e absorver as informações. E você tem que tomar cuidado com isso, porque se você falar rápido, tem coisas que você está engolindo, tem informações importantes, é uma vírgula importante, uma pausa importante, uma ênfase numa frase importante. Isso particularmente vai ajudar você a apresentar as informações complexas de um jeito que a pessoa consiga entender o começo, o meio e o fim. Vai evitar perturbações, retrabalho, pessoas voltando para te perguntar a mesma coisa. Ah, pastor, a minha comunicação é boa. Não é você que tem que dizer se a comunicação é boa. Pergunte às pessoas que convivem com você se realmente você comunica direito. Quantas vezes você é perguntado sobre a mesma coisa? Quantas vezes você tem que contar a história de novo? Quantos pedidos de desculpa você tem que fazer ao longo do ano porque as pessoas te interpretaram de forma equivocada? Quantas vezes você fica nervoso porque a sua voz não tem autoridade? Se isso acontece com muita frequência, a sua alma talvez esteja sabotando a sua comunicação e é a hora de fazer diferente. Eu acredito que uma comunicação eficaz, falar pouco, falar baixo e falar devagar, vai mostrar respeito pelos outros. É respeito.
É você mostrar que você tem paciência para ensinar o outro. E quando o outro vê que você tem esse respeito, ele vai te ouvir. E muito mais do que isso, os impactos emocionais vão ser contidos. Porque a maioria dos problemas de comunicação vem da raiva. A raiva pode destruir a nossa bênção. Quando eu estou com muito ódio, com muita raiva, eu vou vomitar além do que eu deveria. Eu vou falar muito mais. E esse é o grande problema. A palavra falada não volta. A palavra dita, ela vai chegar lá. E depois você pode pedir desculpa, você pode falar que não foi assim, a pessoa pode até te perdoar, mas a verdade é que ela foi marcada. Quando a palavra está dentro de mim, eu sou dono dela. Quando eu a pronuncio, ela é minha dona. Então fale pouco, fale baixo e fale devagar. Digite no chat, falar pouco, falar baixo e falar devagar. Não deixe que os ambientes da sua vida sejam ambientes onde você não consiga se comunicar. Há coisas maravilhosas esperando você falar pouco, falar baixo e falar devagar para serem destravadas e possibilitar você uma família, uma empresa, uma vizinhança, uma igreja muito mais bem-sucedida. Eu acredito em você. Eu acredito que você vai chegar lá. Valeu demais? Foi bom para você essa aula? Foi bom? Então deixa aqui no chat seu comentário, o que você ouviu, o que mais marcou você. Deixa eu saber, eu sempre leio. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, envie o link da Escola da Alma para o máximo de pessoas que você puder. É uma alegria dividir esse tempo com você. Um beijo, amo você e até o próximo Escola da Alma, se Deus quiser. Tchau!